Oi, meu nome é Cláudio, eu sou parceirão do Cris. Faço tanta coisa, mas se eu tiver que definir uma única coisa que eu faço é palhaço, assim. Escrevo, mas eu sei que eu sou um palhaço que escreve. Trabalho com educação, eu sou um palhaço que educa. E como palhaço nesse mundo, estou em contato com tristeza, raiva, vergonha, tudo que está dentro do coração, porque é isso que o palhaço trabalha com a nossa humanidade. E estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre o meu livro novo, que fala de uma coisa que a gente finge que não vai acontecer, passa a vida inteira fazendo de conta que não está junto, mas está junto, que é a vida e a morte. Faz hoje 1 ano, 8 meses e 4 dias que perdi minha mãe. E meu livro novo é o Diário do Meu Luto. O livro mesmo, ele foi pensado a partir de um convite do editor Felipe Brandão, querido, da editora Planeta. Porque no meu livro anterior, O Ser Bom Não É Ser Bonzinho, a pessoa que mais conhecia esse livro era minha mãe, porque eu escrevia no Word e mandava para ela, que ela morava sozinha, e eu sei que ela gostava de ler, ficava comentando, ficava toda feliz e orgulhosa. Então, ninguém conhecia meu livro melhor do que ela, mas ela não teve tempo de ver o livro ser lançado. Ela morreu 2 meses ali antes do livro ser lançado. E eu fiz uma dedicatória informal para ela, mas com todo o meu coração, dizendo: mãe, um dia eu vou contar a história da nossa despedida. Porque a gente viveu muitas histórias mesmo, histórias de muita entrega um de um para o outro. E quando o Felipe leu, ele falou: putz, Cláudio, agora eu quero que você escreva essas histórias. E eu não imaginava que aquele convite estava abrindo uma porta de cura para mim. Porque foi muito curativo ter escrito um diário mesmo, compartilhado com o Alexandre, que escreveu comigo, mas de alguma forma, acho louco isso, de alguma forma eu me senti acolhido pelas pessoas que leriam o diário no futuro. Porque quando a gente está triste, mas quando a gente está contente também, só o que a gente quer é que alguém escute a gente. Então me senti escutado pelos leitores, a cada página que eu ia escrevendo, né? Então foi desafiador nesse sentido, de conseguir escrever com autenticidade suficiente para eu me sentir honesto no que estava escrevendo, mas com distanciamento, às vezes, suficiente para supor que quem fosse ler deveria também curtir aquilo que estava sendo escrito, né? Que não fosse só uma coisa ensimesmada, eu comigo, né? Então ele é um diário das histórias, fundamentalmente de histórias e de estados. São as histórias que eu e minha mãe vivemos na sua despedida, porque desde que ela adoeceu, nós conversamos muito sobre a morte, muito, muito, a ponto de a gente rir. Não riso de deboche, mas sabe riso de entre amigos? Porque você já está íntimo do assunto. Sobre tudo isso, histórias de que convidam a gente a se comunicar com a memória de que a morte é inevitável. E já que é inevitável, que a gente viva os encontros da melhor maneira que a gente consegue cada vez que a gente encontra com alguém. Quando escrevi mesmo, tive o desejo, a cada página, a cada palavra escrita, não escrevi pensando em desentristecer alguém, motivar, deixar as pessoas... Nada disso. Intimamente, acho que eu tinha um desejo de que quando alguém lesse, a pessoa não se sentisse só. Pudesse falar: nossa, também já passei por isso, também já senti isso. E a minha tristeza fazer companhia para a tristeza de alguém. Ele é fundamentalmente um livro de história mesmo. Acho que a minha melhor potência como palhaço que escreve é contar histórias. Adoro uma história. Acho que a história ela carrega todo o conhecimento, assim, sem você ficar precisando falar do conhecimento. Está lá, cada um come da história como quiser, né? 2 dias depois que minha mãe morreu, no dia 8 de maio, conversei com o Alexandre Coimbra, que escreveu comigo o livro, porque ele é psicólogo, a gente é muito amigo. E ele falou: putz, Cláudio, essas histórias que você está me contando hoje como desabafo, elas seriam lindas escritas. E se você me permitir, eu quero escrever com você. Ele foi bem cara de pau. E aí eu, na hora, dei a mão para ele. E comentamos com o editor, do Felipe, e passamos a escrever juntos. E o livro traz muito dessas histórias. Eu não trago a história com menor desejo de ter uma contação sobre processos do luto, que pouco sei. Tampouco a ler comenta as histórias sobre esse aspecto do cientista que olha o luto e tal. Ele comenta como um amigo que está do seu lado comentando, né? Então são muitas as histórias. Como que surgiu, por exemplo, a morte na conversa com a minha mãe? Eu sempre rebati com muita violência, sempre que ela puxava o assunto morte.
E ela começou a puxar o assunto morte muitos anos antes dela morrer. Depois que ela passou dos 80, por ser muito independente, ela não suportava morrer e deixar trabalho pra gente. Então ela falava assim, filho, que nós vamos conversar, quero que você tenha uma conta conjunta comigo, porque eu não quero dar trabalho depois que eu morrer. Eu disse, mãe, para, você está com saúde, você está lúcida, você falou de pintar parede, vamos falar de tinta, vamos falar de... Nunca aceitei conversar, pouquíssimo empático com a necessidade dela. Até que um dia, passaram alguns anos, e ela tocou no assunto de novo, esse assunto recorrente. E eu comecei a chorar. Lembro exatamente do dia. Porque eu acho, olhando com distanciamento, que eu comecei a chorar porque o assunto morte não estava mais tão distante dela morrer mesmo. Eu já começava a perceber nela uma fragilidade que tirava a distância do assunto do fato. Comecei a chorar e foi muito bom, porque eu consegui falar para ela, mãe, desculpa, eu nunca consegui conversar da morte, porque para mim é insuportável imaginar uma vida sem você. É insuportável. Por isso que eu não quero tocar no assunto morte. E foi muito bom pra gente, porque a gente começou a conversar muito da morte. Eu não perdi o medo que ela morresse, mas perdi o medo de conversar sobre o assunto. Então a gente foi conversando sobre a morte e começamos e eu percebi como era bom para ela. Falar, olha, isso aqui eu quero ficar com vocês, aqui estão as coisas. A gente não falava só disso, mas no livro eu falo isso. Uma pessoa que está com 90 e poucos anos, o que é falar do futuro? Falar do futuro é falar da pintura da parede, falar do tapete, falar da morte. Todos nós deveríamos ter essa prática, porque a morte pode acontecer com uma pessoa que está com 90, pode acontecer com uma pessoa que está com 50, pode acontecer com uma pessoa que está com 2. Mas a gente tem esse tabu de falar da morte. E foi muito curativo. Eu agradeço um monte minha mãe por ter insistido. Porque depois que nós passamos a falar da morte, nós tivemos cada puta conversa. Cada puta encontro, cada coisa linda que a gente viveu. Por termos vivido isso, quando ela morreu mesmo, eu não me senti menos triste, mas me senti mais tranquilo. Sim. Tanto que quando ela morreu de mão dadas comigo. O livro chama de Mãos Dadas, porque vários momentos a gente escreveu de mão dadas no livro, sem nem pensar nisso, mas estava lá. Ela morreu de mão dadas comigo, estou de mão dada com o leitor, de mão dadas com a Lê. Ela morreu às 10 para meia-noite do dia 6 de março. E a enfermeira entrou, acho que eles ficam lá com aqueles... lá, né? Viu que ela morreu. Ela entrou, a enfermeira, e falou, Cláudio, eu vou deixar vocês dois, assim você fala o que você quiser para sua mãe. E foi muito desconfortável, porque eu fiquei pensando, mas o que eu tenho para falar ainda? Não tinha mais nada para falar, já tinha dito tudo. E até hoje não me ocorrem outras palavras que eu pudesse dizer, porque tudo que nós pudemos dizer um para o outro a gente falou. Porque um dia eu chorei, me abri, me desarmei e a gente começou a conversar sobre a morte, que era iminente. Então o livro tem essas histórias que a gente foi conversando sobre a morte, né? Agora há pouco, com vocês aí que estão atrás das câmeras, falaram das cinzas. Minha mãe pediu para ser cremada. E aí, quando ela pediu para ser cremada, eu falei, tudo bem, onde quer que eu jogue a cinza? Quero que eu jogue em São Roque e tal. Mas, e foi o que a gente fez, jogou em São Roque, uma cidade que perto de São Paulo. Mas tem uma coisa é a cinza, outra coisa é aquele negócio que a cinza fica dentro, o que fazer com aquilo. E é uma lata, na verdade, parece uma lata de leitinho, só que estava a cinza da minha mãe dentro. E até hoje a lata está lá no meu escritório. Mas a gente brincou tanto da morte que hoje, sabe como é que eu chamo a lata? Eu chamo a lata de 50 tons, que é 50 tons de cinzas. E sei que onde minha mãe estiver, ela está rindo dessa bobagem, porque a gente ria. Então, o livro traz essas histórias de uma pessoa que está muito triste, mas de uma pessoa, eu e minha mãe, que ousamos conversar e viver as histórias que a gente podia viver enquanto ela estava viva. Quero acreditar que ele possa, para aquelas pessoas que passaram por coisas parecidas, falar, nossa, como, né? E para quem não passou, que possa se inspirar a lembrar que o tempo de falar te amo é agora, o tempo de falar tchau é agora, o tempo de abraçar é agora, o tempo de falar não gostei é agora, porque a gente acha que amanhã sempre tem um amanhã depois, pode ser que amanhã não chegue. Então espero inspirar a gente a lembrar que a morte também está de mão dada com a vida, como o título do livro, né? Eu não tenho a menor dúvida que eu tive a sorte danada
de minha mãe insistir para a gente falar da morte. Porque foi muito transformador. Muito, 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 profundamente transformador. Então, escrever sobre o fim foi escrever sobre alguém que eu tinha muito medo, mas que era íntimo. O fim da minha mãe. Uma hora minha mãe ia morrer. E se eu tivesse sorte, ela morreria antes de mim. Foi uma das piadas que a gente fez durante a nossa vida. Falei assim, mãe, todo mundo vai morrer um dia, espero que não, que você antes de mim, porque é a ordem, né? Escrever sobre o fim dela, de alguma forma, foi acolher minha dor, mas de alguma forma acolher nossa vida. Foi muito vivo a despedida dela. Muito vivo, muito, muito, muito vivo. Assim, a gente conversou muito, em cada instante, assim. E coube a mim algumas coisas, honradamente, coube a mim alguns pedidos dela, que não teriam sido feitas se a gente não tivesse conversado antes sobre a morte. Então ela me pediu para jamais deixá-la morrer sem saber do que estava morrendo. E provavelmente ela morreu de um câncer. Digo provavelmente porque ela falou, filho, se eu tiver com câncer, não vou me tratar, me deixa morrer. Não... Então, quando detectou que talvez ela tivesse com câncer no fígado, nem fez um outro exame para ter certeza, porque ela não trataria mesmo, e nem adiantaria, ela estava muito debilitada. Então, coube a mim contar para ela, que ela me pediu, né? Toda essa troca íntima de poder se aproximar da morte mesmo, iminente, e trocar, ela foi muito dura no meio, né? Muito dura. Eu falei, mãe, eu preciso te falar uma coisa, você vai morrer, você não tem cura. Falei isso chorando muito, mas falei isso com muita honra de poder caber a mim satisfazer um desejo dela de que não morrer sem saber o que estava morrendo. Mas escrever sobre isso foi muito curativo, porque eu escrevi sobre algo que eu vivi, não sobre algo que eu poderia ter vivido. Então, escrever sobre um chão que eu estava pisando, para mim foi mais sereno do que escrever, putz, como será que teria sido se... Então, de alguma forma, a gente ter conversado muito intimamente sobre a morte, além de dar histórias para o livro, me deu serenidade para saber que o que eu podia ter feito, sim, eu acho que eu fiz. Acho que a gente foi tão educado a saber viver, né? Quer ensinar a gente a viver, né? Do jeito que as escolas consideram, as famílias consideram, mas nunca ensinam a gente a falar da morte. A gente tem que ser educado a saber morrer. A gente vai morrer, né? Isso o palhaço ensina. Porque o palhaço ele trabalha fundamentalmente com o conceito da morte. Não sei se sabiam disso. O palhaço, quando ele começa a se formar, e para sempre, ele vai se formar sabendo que a sua vulnerabilidade é fruto dele saber que ele vai perder tudo no final. Então quem sabe que vai perder tudo se sente encorajado a falar, porque só quem tem alguma coisa tem medo de falar. Por isso que os bobos da corte falavam para os reis. Quem não tem nada a perder, então não tem por que ficar quieto, né? Então o palhaço ele é formado para lidar com a perda. Lidar com a perda. E lidando com a perda, ele lida também com aquilo que é essencial da gente. Por isso que no livro meu com o Chris a gente fala, por isso que o sapato do palhaço é grande. Porque o sapato do palhaço, de alguma forma, ele simboliza tudo aquilo que a gente coloca em cima para se sentir especial. Nossa, que sapato enorme, né? Mas é mentira, do meu pé é pequenininho, normal, né? Então o sapato do palhaço ele simboliza o carro, o título, o cargo, a casa, o nome, né? E quando você tira isso, isso é só acessório, né? Porque no fundo, isso que o palhaço simboliza é o nosso desejo de ser amados pelo que a gente é. Então, o palhaço ele trabalha fundamentalmente com essas questões essenciais que no fim da vida, no fim da vida, o que sobra é o que a gente é. É o que a gente construiu com o outro, o que construiu com a gente mesmo. No fim da vida eu vi minha mãe nua, nunca tinha visto minha mãe nua. Mas não era mais uma pessoa nua, era uma alma despida, que é o que sobra, né? É o que sobra. Acho que conversar como a vida inteira com a linguagem do palhaço e ter conversado com a minha mãe
me convida a escutar os assuntos da morte com menos pena de quem está falando da morte. Ah, coitado, morreu, não sei o quê. Só morrer, mas desculpa, cada um tem seu momento de falar disso. Quem sou eu para... Porque a pena ela é muito arrogante, né? Se eu estou com pena de você é porque eu estou acima da sua dor, né? Não, puta, tem um grupo de palhaços que trabalha com catástrofe, né? Vocês sabem, a Forças Armadas e tal. E depois de um tempo a gente trabalhou também com pessoas em situação de rua, dependentes químicos e tal. Acho que trabalhar como palhaço, com a humanidade mesmo, me faz saber que puta, eu não tenho o que fazer pela história do outro. A história do outro é do outro, a frustração do outro é do outro. Cada um tem a sua história. O que eu posso fazer por essa pessoa é o que eu posso fazer por ela agora. Escutar vocês, estar aqui com vocês conversando. Acho que de alguma forma se soma a conversa com a minha mãe sobre a morte, lembrar profundamente que o momento presente é o momento mais importante que você tem quando está com alguém. Quando você está com alguém, o melhor que você pode fazer por ela é o que dá para fazer naquele momento. Acho que esse é o convite que as histórias sobre a morte me trazem. É agora, você pode fazer pelo outro já. Você não vai acabar com a dor do mundo, mas você pode dar um copo d'água pro cara. É simples, na verdade. Acho que preciso falar um pouco do Alexandre também, de dar uma voltinha, não sei se é agora, porque acho que foi muito importante a presença dele como parceiro, assim, né? Que a vontade que eu tenho de fazer para quem está com a gente, quem aqui já estando triste, precisava ficar só, mas não queria se sentir sozinho. Você quer ficar só, sentindo que tem alguém acolhendo a sua tristeza em silêncio. Às vezes só o que você quer, que o silêncio do outro acolhe o seu. Levanta a mão quem já, né? Em vez de ficar falando, não fique, vai tudo passar. Vai dar tudo certo. Mãe de Ná, como vai dar tudo certo? Quem sabe vai dar tudo certo. E eu tive a sorte de ter a parceria do Alexandre Coimbra Amaral, lindo, porque nenhum dos textos dele tem o objetivo de me desentristecer. Todos os textos dele são muito poéticos e legitimam o estado que eu estou naquele texto. Tem textos que eu estou mais feliz, tem textos que eu estou mais triste, tem textos que eu estou muito revoltado. E ele me dá a mão mesmo. Então acho que nos dois momentos do livro, assim, tanto quando sou eu falando quanto eu ali acolhendo, eu acho que dá para quem está lendo se sentir também acolhido, assim, tanto por identificação comigo, talvez, ou por acolhimento no Alê também. O livro chama De Mãos Dadas. Um palhaço e um psicólogo conversam sobre a coragem de viver o luto e as belezas que nascem da despedida. Porque certamente depois que a gente passa, a gente é capaz de colher muita dor, mas muita beleza, né? Puta, como eu fui corajoso de fazer tal coisa. Quanto encontro eu tive com tal pessoa que nem imaginava que podia me acolher naquele momento. Então, tem muitas belezas que nascem da dor, né? Sem nunca deslegitimar a dor. E o livro pode ser encontrado em todas as livrarias e o povo amado aqui do canal do Cris vai colocar aqui na descrição do canal e você vai saber encontrar. E eu espero que o livro faça companhia para o estado que você tiver quando estiver lendo ele.